Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gilles Arruda e hoje mais uma aula na disciplina Conciliação, Mediação e Arbitragem. Hoje, o nosso tema está centrado nas figuras do conciliador, do mediador e do árbitro. Importante colocar de início aqui que o objetivo desta aula de hoje é trazer algumas informações sobre quais são os critérios, quais são os requisitos, necessários para que uma pessoa possa atuar como mediador, como conciliador e como árbitro. Em 2015, a partir de 2015, o Código de Processo Civil instaurou, via de regra, o que a gente entende por sistema multiportas em nosso país. Isso significa dizer que não existe apenas um, mas vários meios de resolução de conflitos. E nesse processo de resolução de conflitos, nós temos que estabelecer a necessidade, muitas vezes, da ajuda de um terceiro, que pode ser um juiz, que pode ser um árbitro, um conciliador, um mediador. No caso do juiz, ele representa o Estado e ele decide, em última instância, caso as partes não consigam chegar a um acordo, através de uma sentença. O árbitro também tem uma competência para decidir entre as partes, pelas partes, e eles fazem isso através de uma sentença arbitral. No caso do conciliador e do mediador, essas pessoas elas não têm a atribuição nem a competência legal para decidir pelas partes. No caso do conciliador, ele busca ajudar as partes a chegarem a um acordo e ele tem uma autonomia para sugerir. No caso do mediador, ele não tem menos autonomia e o papel dele, fundamentalmente, é contribuir no processo de diálogo, entre as partes. No caso do conciliador e do mediador, a figura do terceiro significa dizer que estamos diante de uma possibilidade de construção de uma resolução do conflito autocompositiva, onde há um privilégio maior para as partes, porque são elas que deverão encontrar a melhor saída. No caso da decisão não ser amigável, as partes não chegarem a um consenso, e não se esteja aqui falando de um processo de conciliação, seja ela judicial ou extrajudicial, nem de um processo de mediação, seja ela consensual, seja ela judicial ou extrajudicial, caberia ao juiz e ao árbitro decidir pelas partes. Então, existem conflitos que são resolvidos, ora, pelo sistema heterocompositivo, que significa dizer, quando o terceiro tem a atribuição para decidir pelas partes, caso elas não consigam resolver por si só essa demanda, chegando a um acordo, e existe a possibilidade de uma maior autonomia das partes, onde o conciliador e o mediador vão ajudar as partes a construir uma saída pacificadora para a resolução de determinado conflito. Bom, durante todo o nosso curso, nesse semestre, nós colocamos vários elementos relacionados com a legislação, tanto da legislação da arbitral, como a legislação da mediação, o Código de Processo Civil, a Constituição de 1988, falando sobre esses três, principalmente desses três institutos, criados dentro do processo do sistema multiportas, que é a mediação, a conciliação e a arbitragem. No entanto, o que é necessário, para ser um mediador? O que é necessário para ser um conciliador? O que é necessário para ser um árbitro? Aqui, nessa aula, nós vamos apresentar alguns elementos, algumas informações que vão ajudar você a refletir sobre o seu futuro profissional e dizer, ora, eu gostaria de ser um conciliador, eu gostaria de ser um mediador, eu gostaria de ser um árbitro. Então, quem é, primeira questão que eu trago aqui, quem é e o que faz o mediador? Quem é e o que faz o mediador? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça,
via de regra, não é preciso ser magistrado ou mesmo servidor judiciário para atuar, por exemplo, como mediador judicial. Qualquer pessoa que tenha esteja plena capacidade, seja graduado há pelo menos 2 anos, né, em qualquer curso superior. Então, a primeira questão, para você ser um mediador judicial, você não precisa ter uma formação jurídica, você precisa ser graduado há pelo menos 2 anos, em qualquer curso superior. E que tenha, né, seja, e que passe por um processo de capacitação formal para mediação judicial. Então, isso está na lei de mediação, lei 13.140, né? Então, a lei de mediação, que é de 2015, ela disciplina a mediação judicial e a mediação extrajudicial como formas consensual de solução de conflitos. Então, a primeira questão que a gente tem que verificar aqui que existe a possibilidade da existência de uma mediação extrajudicial, quando ainda não há um processo, e uma de uma mediação judicial. Nesses casos, para atuar como mediador, é necessário que a pessoa seja formada, graduada, pelo menos 2 anos, em qualquer curso superior, de acordo com as regras do Ministério da Educação, e que, de acordo com a lei de mediação, lei 13.140 de 2015, a pessoa participe de um curso de formação para este fim. Então, o mediador, ele atua, como eu disse aqui inicialmente, como um facilitador do entendimento entre as partes que estão em conflito. É necessário, né, que os conciliadores fiquem atentos no exercício da sua atividade profissional, seja como conciliador, como mediador, na questão da ética profissional, o cuidado e o zelo pelo exercício da profissão. Então, além da formação, é necessário que tanto o conciliador como o mediador atuem, né, dentro e em defesa das diretrizes do Código de Ética do Exercício Profissional. Então, tanto no caso do conciliador e mediador, eles devem agir com imparcialidade, ajudando e auxiliando as partes a chegarem a uma solução consensual para aquele conflito. Então, o mediador, como eu disse, ele não tem poder decisório, assim como tem o juiz, sobre o desfecho do processo. Ele nem substitui advogado, defensor público, ele deve facilitar o processo de diálogo entre as partes, para que elas cheguem a um consenso e possível resolução daquele conflito. Então, para atuar como mediador judicial, é preciso que a pessoa que tem interesse no exercício dessa atividade, ela participe de um curso de formação de mediadores, né? Ou que podem ir um curso de formação e aperfeiçoamento, que geralmente é oferecido pelos tribunais, ou por cursos, né, por instituições credenciadas para este fim. São esses núcleos criados para esse fim, são, no caso, o NUPEMEC, né, que são núcleos permanentes de métodos consensuais de resolução de conflitos. Então, significa dizer que a formação necessária, mínima necessária, para que uma pessoa exerça a função de mediador, esse curso pode ser oferecido pelo próprio Poder Judiciário ou através do NUPEMEC, que são os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos. Eles devem fazer uma carga horária teórica, né, e também um processo de estágio. O curso básico de mediação judicial deve ter uma carga horária mínima de 100 horas, né, sendo 40 horas de aulas teóricas, com 5 a 8 exercícios simulados de mediação e 60 horas de estágio supervisionado, com no mínimo 10 mediações ou com mediações completas em razão de casos reais supervisionados por mediadores judiciais. Ou seja, o curso de formação tem que ser um curso de 100 horas, 40 horas teóricas e 60 horas práticas, né, que deverá ser realizada no período não superior a 1 ano. Após participarem do curso devidamente certificados, os mediadores judiciais
deve requerer, junto aos tribunais, onde pretendam uma inscrição do cadastro de mediadores, habilitando os autorizados, habilitando, né, essas pessoas que fazem esse cadastro a atuarem naquela jurisdição. Então, primeiro, fazer o curso de formação, ser certificado, se inscrever no Cadastro Nacional, na circunscrição onde pretenda atuar, né, e só a partir de então terá a autorização para atuar naquela jurisdição. Esse cadastro, né, onde você, após concluído o curso, vá se cadastrar, o cadastro deve ser, ele é criado e mantido por cada tribunal na região a qual você pretende atuar. Estado da Bahia, Estado de São Paulo, Estado de Pernambuco, deve procurar cada tribunal e fazer o devido cadastro. Então, o cadastro deve ser criado e mantido por o tribunal, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, né, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também está desenvolvendo o Cadastro Nacional de Conciliadores, Mediadores e Câmaras Privadas de Conciliação, onde todos os mediadores do Brasil poderão se cadastrar. Com relação à remuneração, a remuneração dos mediadores é custeada pelas partes. De acordo com a Lei da Mediação e com o novo Código do Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, cabe aos tribunais fixar os valores a serem pagos aos mediadores segundo parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. No Tribunal de Justiça, por exemplo, do Distrito Federal e Territórios, não está prevista uma remuneração. Servidores, magistrados, aposentados, têm atuado como mediador de forma voluntária. São exemplos que eu trago aqui para vocês. Com relação ao Código de Ética, segundo o Código de Ética de Conciliação e Mediação Judicial, presente na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, a atuação dos mediadores deve ser pautada por alguns critérios, ou seja, no exercício da atividade profissional de mediação, após devidamente certificado, cabe aos mediadores atuar de acordo com, em respeito a alguns princípios, confidencialidade, a decisão informada, isso significa que o mediador deve manter o jurisdicionado informado de todas as etapas do processo de mediação, além da confidencialidade, da decisão informada, ter a competência, né, possuir a capacitação necessária para atuar nesta função, deve agir com imparcialidade, independência, autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, devendo estimular o interesse das partes na resolução pacífica dos conflitos. O Código de Ética, a Lei de Mediação, o novo Código de Processo Civil estabelece alguns impedimentos aos quais impedem as pessoas de atuarem como mediadores judiciais. Pelo prazo de 1 ano, os mediadores ficam impedidos de prestar serviços profissionais de qualquer natureza às partes envolvidas no processo quem tem atuado. Ou seja, se você fez uma mediação, né, você não poderá, daquela data até 1 ano à frente, atuar como mediador de qualquer uma das partes. Isso é um dos impedimentos previstos na legislação. Também você não pode atuar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a determinado conflito em que tenha atuado como mediador. Aplicam-se aos mediadores, ou seja, os mesmos motivos de impedimento e suspeição estipulados no caso dos juízes. Então, isso existe como uma forma de garantia de um processo ético extremamente necessário ao exercício dessa atividade profissional. Mas o que é preciso para atuar com mediação e conciliação? Ou seja, quem gosta, principalmente de questões relacionadas às leis, ao direito, mas não é graduado em direito, pode sim participar efetivamente das decisões judiciais
como mediador ou como conciliador. Essa situação, para o exercício dessa ação, é necessário um determinado investimento, né? Há um determinado investimento não só pelo poder público, mas também pelo interesse das pessoas nesse processo de formação. Então, se você se interessa em trabalhar dessa forma, fique atento ao que nós falamos aqui com relação à formação da graduação necessária. Não precisa ser formado em direito, mas pelo menos precisa ter 2 anos de formado. Agir de acordo com o Código de Ética, fazer um curso de formação de no mínimo 100 horas, que pode ser ofertado pelos tribunais ou por núcleos particulares de formação para este fim. O que faz um profissional de mediação e de conciliação? Isso aqui é muito importante, mas há que não se confundir, ou seja, esses termos, muitas vezes se confundem, mas cada uma dessas funções buscam e exigem, né, trabalhos diferentes. O objetivo do exercício da função de conciliador é uma, o objetivo da função de mediador é outra, ou seja, um conciliador, o grande objetivo, né, que deve ser buscado por uma pessoa que age, que atua como conciliador, é fazer com que as partes realizem um acordo, né, para assim que não haja continuidade daquele determinado conflito e seja gerado mais um processo na justiça. É possível utilizar a conciliação em quase todos os casos, como divórcio, pensão alimentícia, inventário. Agora, existem 2 regras de ouro, né, que para a utilização do Instituto da Conciliação. Primeiro, que não haja um vínculo entre as partes, né, anterior, e que se trate de direitos disponíveis. Essa é a regra geral. Existem exceções, né, como nos casos das situações que são previstas na Lei Maria da Penha, né, e também nos casos de crime de homicídio, onde não se utiliza a conciliação. No caso do mediador, no exercício da função de mediador, o objetivo é buscar uma tentativa de solução de conflitos, e aqui o terceiro, né, o mediador, ele facilita, o objetivo aqui é facilitar o diálogo entre as partes, e por isso, muitas vezes, o mediador é chamado também de facilitador. Como o próprio nome diz, a função de mediador é de mediar o diálogo, dando uma autonomia para as partes, e essas sim fecham um acordo para a solução dos problemas. Quem pode ser um mediador? Quem pode ser um conciliador? Apesar de ser uma carreira, via de regra, relacionada ao direito, não é uma exclusividade o exercício da função de mediador e conciliador para as pessoas que sejam formadas em direito. Então, não necessariamente você precisa ser um advogado ou um bacharel em direito para atuar como conciliador ou mediador. É possível atuar sendo graduado, né, volto a dizer, há pelo menos 2 anos, né, em qualquer instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Estado. Outro requisito é ter uma capacitação necessária, como eu falei aqui, de no mínimo 100 horas, com grade curricular específica, porque tem uma carga horária teórica de 40 horas e 60 horas são de estágio, né, para o exercício dessa prática. Qual a importância, né, ou a outra questão, qual a importância desses profissionais, do conciliador e do mediador? Em 2015, o Brasil contava, por exemplo, com mais de 100 milhões de processos, né, um número assustador, já naquela época, e uma grande dificuldade gerada aos tribunais em não dar vazão a esta demanda. Então, o acúmulo, né, o encalhe, a ausência de celeridade nas resoluções das demandas que chegam ao judiciário propiciou a abertura desse espaço no exercício da atividade de conciliação e mediação. Então, assim, a mediação e conciliação, elas têm um papel fundamental na justiça brasileira, né, que de fato anda de modo muito lento. Então, a conciliação e mediação são elementos estratégicos
né, no sentido de ajudar, de contribuir para uma resolução mais célere das demandas que existam na sociedade. Quanto ganha um mediador, quanto ganha um conciliador? Ou seja, cada estado tem uma legislação própria. E quanto que diga respeito à remuneração que deva ser paga, né? E também a carga horária de trabalho. Então, cada estado tem autonomia para definir quanto paga e qual seria a carga horária de trabalho para o exercício profissional de conciliação e de mediação. Por exemplo, existe uma variação, em média, né, de que o valor da hora trabalhada, ela transita em torno de R$40. Esses valores são para mediação judicial. Vale ressaltar que cada profissional, ele pode livremente estabelecer seus patamares, né, para uma mediação, no caso de uma mediação privada, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. O que é que isso significa? Ao atuar como mediador, como conciliador, você pode fazer, desde que tenha formação, tanto prestando serviços ao Poder Judiciário, quanto também fazendo mediações privadas. E, neste caso, quem vai designar e determinar o valor dos honorários é o próprio mediador ou o conciliador. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os árbitros. Além da conciliação, você atuar como conciliador, da mediação, você atuar como mediador, é possível atuar como árbitro. Não? Então, é permitido ser árbitro a qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Então, a capacidade da pessoa e a confiança das partes nesta pessoa são requisitos necessários para que este atue como árbitro. Então, as partes é que fazem a nomeação, né, de um ou mais árbitros, em número ímpar, sendo conveniente, nomeia também os respectivos suplentes. Então, são as partes que elegem, que escolhem os árbitros. Então, quando as partes nomeiam os árbitros, né, esses serão autorizados desde logo, de acordo com o que define a lei. Em caso de não haver um consenso, os árbitros eles têm autonomia para decidir pelas partes. Então, não havendo acordo, será feito um requerimento às partes, ao órgão do Poder Judiciário, né? E a causa passa, então, a ser avaliada pelo árbitro. No juiz arbitral, as partes têm a oportunidade de, comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos juízes, dos árbitros, né? Ou adotarem as regras próprias de um órgão arbitral jurisdicional, ou uma entidade especializada que contratem para resolver eventuais conflitos de interesse. Então, as partes, elas podem levar a demanda ao juiz, ou elas podem submeter a demanda a um juízo arbitral. Então, existem entidades especializadas que podem ser chamadas de tribunal arbitral, câmara de conciliação, juizado arbitral, câmara arbitral, centro de mediação e arbitragem, tribunal de mediação e juizado de justiça arbitral, ou outros termos similares. As denominações citadas são normalmente justapostas, ou seja, ao nome da localidade. Sendo nomeados vários árbitros, né, estes, por maioria, elegerão um presidente do tribunal arbitral. Então, no desempenho da função de árbitro, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. É contraprocedente o árbitro não agir desta forma. Então, os árbitros, quando no exercício da sua função, ou em razão delas, ficam equiparados a funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Impedimentos dos árbitros, né? Então, as pessoas que atuam como árbitro, elas estão impedidas de funcionar como árbitro, né? Então, estão impedidas de funcionar como árbitro as pessoas que tenham com as partes
ou com o litígio que ele for submetido, alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspensão dos juízes e peritos, aplicando-se aqui, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades conforme previsão do Código de Processo Civil. Então, existem impedimentos específicos, similares àqueles previstos no Código de Processo Civil, que vão dizer que uma pessoa não pode atuar como árbitro em um determinado processo arbitral. Então, as pessoas impedidas de funcionar como árbitro são obrigadas a revelar o impedimento antes de aceitar a função. Qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Então, o árbitro somente será recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Então, a parte interessada, neste caso, deve ficar atenta para que não haja qualquer viés de falta de ética no exercício dessa atribuição. Quem é o árbitro? É a pessoa escolhida para analisar e julgar o conflito levado ao juízo arbitral. Então, o árbitro é a pessoa que é eleita pelas partes envolvidas no conflito, né, ou, se elas assim preferirem, pela Câmara de Arbitragem. Então, existem duas formas de escolher o árbitro, ou diretamente pelas partes, ou pela Câmara de Arbitragem. E esse árbitro tem competência para julgar a controvérsia. Em resumo, o seu papel, o papel do árbitro é um papel que se assemelha ao exercício da atribuição do juiz, no caso, no processo de arbitragem, com a diferença de que ser árbitro é uma condição temporária e não uma profissão como a de juiz. Então, profissionais de diversas áreas, de áreas distintas, podem exercer, em caráter eventual, o papel de árbitro sem abrir mão do seu ofício de origem. Então, o árbitro, ele ouve as partes, os advogados, as testemunhas, examina documentos e pode convocar peritos para formar a sua decisão. Antes de julgar o caso, o árbitro pode tentar promover uma conciliação ou mediação entre as partes a fim de incentivar um acordo. Então, antes da decisão, o juiz tem essa autonomia para convocar, né, uma audiência de conciliação ou de mediação. Para julgar o conflito, os envolvidos elegem um árbitro, ou vários árbitros, não precisa, pode ser mais de um, desde que em número ímpar. A opção usual é de 1 a 3 árbitros. Isso indicando, feita a indicação do árbitro, o único árbitro, né, para as questões menos complexas, até porque não se justifica o pagamento de vários árbitros, nesse caso, por conta do ônus da própria situação. Quanto à escolha de 3 árbitros, isso normalmente ocorre em razão da complexidade do que está sendo discutido. Quem poderá ser árbitro? A lei permite que qualquer pessoa maior de idade, capaz e de confiança das partes possa exercer essa atribuição. Ou seja, qualquer pessoa maior de idade que esteja em perfeitas condições mentais e que tenha confiança das partes pode ser indicada como árbitro. A lei de arbitragem não apresenta um empecilho para o exercício da função de árbitro, mas pressupõe que ele seja um especialista, né, no assunto que está sendo discutido. Ou seja, se uma discussão tem a ver com algo relacionado à medicina, que a pessoa seja médico. Se tem a ver com alguma questão de engenharia, que a pessoa seja um engenheiro, porque tecnicamente ela terá melhores condições de solucionar a lide. Numa disputa, né, sobre falhas técnicas em uma obra de construção civil, por exemplo, o árbitro pode ser um engenheiro. É aquela questão que eu disse, a questão da afinidade técnica com o objeto que está sendo discutido. Então, da mesma maneira, no caso de uma arbitragem trabalhista, um advogado especializado na área talvez seja a melhor escolha. Então, normalmente, em um procedimento arbitral que exige um tribunal arbitral, composto agora, assim, por três componentes, as partes indicam 2 especialistas no assunto,
específico, mais um advogado. Então, se há uma certa complexidade, é necessário que sejam 3 árbitros, sendo 2 especialistas, mais um advogado. É a regra, é a sugestão mais necessária a ser feita nesses casos. O juiz, por exemplo, com relação ao pagamento, o juiz é pago pelo Estado para exercer essa função de forma permanente. O árbitro só julga quando indicado para decidir um caso específico. Então, assim, venho a dizer que o juiz é um funcionário remunerado pelo Estado que julga assuntos variados e tem poder para fazer cumprir suas decisões. Sua função é vitalícia, ou seja, o juiz exerce o cargo até a sua aposentadoria, a menos que, por vontade própria, desista antes da magistratura. Por sua vez, o árbitro, no exercício da sua atribuição, não está vinculado ao Estado ao exercer a função de árbitro. Ele só julga algum conflito quando é chamado para tal. Sua atuação, ou seja, a atuação do árbitro, nasce e morre com a controvérsia a qual ele foi escolhido para julgar, diferente do que ocorre com a função de juiz. E as partes são responsáveis pelo pagamento dos honorários dos árbitros. Suas decisões, as decisões arbitrais são sigilosas. O árbitro é chamado para julgamento de casos específicos que tratam de assunto da sua especialidade, portanto, se limitam a esse conjunto de ações. Diferente do juiz, né, o árbitro não tem poder para obrigar a parte a cumprir a sua decisão. Por sendo funcionário do Estado, o árbitro pode agir com mais flexibilidade e independência. Não precisa necessariamente residir no local da arbitragem, pode exercer a sua função em casa ou no próprio escritório, né? Isso é de fundamental importância, tendo sua própria infraestrutura. Então, assim, além disso, pode o árbitro encurtar ou alongar os prazos da arbitragem, sempre com prévia autorização dos participantes. Então, aqui são alguns elementos que nós trazemos, né, a informação do que é necessário para que uma pessoa possa efetivamente exercer a função de conciliador, de mediador e de árbitro, né? Antes do exercício dessa função, seja no caso do conciliador ou do mediador, numa conciliação extrajudicial ou numa conciliação judicial, numa mediação extraprocessual ou numa mediação judicial, como no exercício da atribuição arbitral, cada um desses profissionais deve passar por um processo de formação. No caso da conciliação e da mediação, existem cursos de formação que devem ter no mínimo 100 horas. No caso da arbitragem, não precisa ter uma formação específica, precisa ter a confiança das partes, mas é importante o critério da especialidade. No caso da arbitragem, a remuneração é feita pelas partes que contratam. Então, todo esse processo, né, todas essas questões amparadas no Código de Ética, na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, na Lei de Arbitragem, na Lei de Mediação, que vão estabelecer os critérios mínimos necessários para que você, que tenha um interesse, independente da graduação, né, que tenha pelo menos 2 anos de formado, tenha esse interesse de atuar como conciliador, como mediador e como árbitro. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.